Vamos entrar então nos finalmente, né, da disciplina e falar um pouquinho sobre integrais. Vocês podem confirmar para mim só se está aparecendo para vocês a tela? Sim, professor. Eu vou ter que provavelmente interromper o compartilhamento em algum momento para poder colocar o tablet para a gente poder fazer algumas contas, né? Mas que ele está sem bateria, tá terminando de carregar, mas esse primeiro momento a gente pode explorar no material que tá feito nos slides. A primeira parte, inclusive, já está lá na minha página, é um material um pouco mais antigo, eu só acrescentei o final, que eu não sei se vai dar tempo de falar hoje, mas de qualquer forma já tem alguma coisa lá feita. Bom, então vocês viram integrais em cálculo 1, né? E basicamente o que a gente faz para calcular uma integral, né, assim, antes do teorema fundamental do cálculo que se fazia, né, pelo menos o conceito que se tinha de integral, era particionar um intervalo e dentro de cada pedacinho dessa partição, particionar no caso em subintervalos, né, então para cada subintervalo você pegava um ponto, calculava f nesse ponto e calculava o somatório, né, da f vezes o tamanho do subintervalo. De certa forma, era calcular o monte de áreas de retângulos. Eu não sei se vocês conseguem visualizar isso. É uma pena que eu não coloquei aqui, né, essa parte unidimensional, mas a gente vai fazer uma analogia, no caso, para integrais em duas variáveis, né? Depois a gente vai falar sobre integrais triplas, mas por enquanto a gente vai trabalhar com a parte de integrais duplas para funções de duas variáveis. Então, sejam A, B, C e D números reais, tá? Tal que A menor que B e C menor que D, para estabelecer uma ordem. E a gente vai considerar um retângulo no plano bidimensional, né, como sendo o produto cartesiano de AB por CD, os dois intervalos fechados, que dá exatamente esse retângulo. Tá dando para enxergar certinho, né? Tá, sim. Então, a gente vai considerar, assim como lá em cálculo 1, primeiro uma partição para o intervalo AB. E aí o seu retângulo R, ele fica particionado dessa forma. E em seguida, a gente considera uma partição para o intervalo CD. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, deixa eu até dar um zoom aqui para aproximar um pouquinho, que de certa forma a gente particiona o retângulo R em vários subretângulos, e aí a gente tinha de A até B, certo? Sendo x0 o A, xn o B. Aqui o y0 é o C e o yn é o D. Então esse primeiro retângulo, não sei se vocês conseguem enxergar, mas vamos aproximar um pouquinho mais. Esse primeiro retângulo aqui, né, ele vai de x0 até x1 e de y0 até y1. Então ele é o produto cartesiano de x0, x1 por y0, y1. Esse retângulo logo acima é x0, x1, y1, y2. E assim por diante, né? Até chegar no x0, x1 até o yn menos 1, yn. E passando para a direita, né, a gente tem então o produto cartesiano de x1, x2, y0, y1 e etc. até você chegar em todos os subretângulos. Então, fazendo essa partição nos dois subintervalos, a gente tem vários subretângulos, certo? Que a gente vai chamar de R e J, onde o R e J é o produto cartesiano, aqui é subscrito assim, do subintervalo, então, xi menos 1 até xi, por yj menos 1 até yj, com o i e o j, dois números entre 1 e n. Tá claro ou não? Quem é o R e J? É que só falando assim, às vezes pode parecer um pouco estranho, mas deu para entender como a gente faz essa partição? E como, no caso, eu coloquei os índices do R e J? Vou até puxar um pouquinho para cá para poder enxergar o que vocês estão escrevendo. Se estão escrevendo, não. Ninguém respondeu. Não está claro ou
tá tão claro que ninguém respondeu. Deu para entender? Por exemplo, né, como eu falei, o R11, eu estou assumindo que o I é 1 e o J é 1. Então, eu estou falando do produto do subintervalo R0, perdão, X0, X1, por Y0, Y1, que é exatamente esse subretângulo aqui. Certo? Seguindo na parte do conceito da integral que a gente fazia lá atrás, para cada subretângulo R e J desses, eu posso pegar um pontinho dentro desse subretângulo. Pode ser mais no centro, pode ser aqui no cantinho, pode ser inclusive na borda, né? Mas para cada um desses retângulos, eu vou pegar um ponto dentro desse subretângulo e vou chamar de C e J, certo? A área de cada um desses subretângulos, aqui eu dividi, então, não é necessário, tá? Mas eu subdividi o meu intervalo AB em N partes iguais. E aqui eu subdividi o meu intervalo CD em N partes iguais. Poderia ser, inclusive, um número diferente de subdivisões. Mas, de qualquer forma, o tamanho de cada subintervalo, ele fica, então, sendo o tamanho todo, que é B menos A, dividido por N. Faz sentido ou não? E para y a mesma coisa, né? O tamanho do intervalo inteiro, que é d menos c, dividido pelo número de subintervalos. E aí, pessoal, deu? Vocês entenderam o que é ΔX e o que é ΔY? Certo. Esse aqui é o intervalo AB, correto? Que vai desse pontinho azul até esse outro pontinho azul à direita. Deve estar um pouco pequeno para vocês, mas... Aqui. Opa. Esse intervalo aqui. Isso aqui mede B menos A. Certo? E aí eu subdividi isso em N subintervalos de tamanhos iguais. Então, cada um deles mede todo o tamanho dividido por N. Né? Por exemplo, se você tem 10 metros e divide em 10 partes iguais, então você tem 10 sobre 10, que é 1 para cada um. Se você tem 10 metros dividido por 5 partes iguais, 2 para cada um. 2 metros cada parte. Aqui não. O tamanho da parte é isso aqui, ΔX. E o ΔY, a mesma coisa, só que em Y. Certo? O número de subintervalos. A gente está dividindo, pegando o A como sendo x0, o B como sendo xn, então aqui no meio eu tenho N subintervalos. N partes. Certo? Beleza. Mas então tá claro que ΔX é o tamanho de cada subintervalo, de cada parte. E que ΔY é o tamanho de cada parte em Y. Então, para cada subretângulo, essa medida horizontal aqui, né, mede ΔX, e isso daqui mede ΔY. E, portanto, a área de cada subretângulo é ΔX vezes ΔY. Sim? Ok. Então, estabelecido da seguinte forma, eu tenho um retângulo em R2, subdividi ele em M vezes N, ou N vezes N, subretângulos, né? R e J. Para cada R e J, para cada subretângulo, eu peguei um pontinho aleatório dentro de cada um, né, que é o C e J, e cada um desses subretângulos tem uma área ΔX vezes ΔY, certo? Então agora eu estou olhando para uma função que sai desse retângulo, R, contida em R2, e vai para R, uma função de duas variáveis, uma função f de xy.
eu vou pedir que essa função ela seja limitada. E por limitada eu quero dizer que ela não vai para infinito dentro desse retângulo, né? Não existe um limite que vá para infinito. Ela está contida, né, num intervalo que aqui eu coloco m e m maiúsculo. Então, exemplificando, né, GeoGebra, tem que ser o GeoGebra 3D, né? Por exemplo, uma f de xy seja estranha. Esp de x ao quadrado mais cosseno de x vezes y, coisa, né? Mas que dentro de uma área limitada, essa função ela é limitada, ela não vai para infinito, entende? É que aqui é uma função muito grande, né? Então, vai chegar em um certo momento que isso daqui não é tão alto assim. Deixa eu colocar algo mais simples, né? Por exemplo, x2 mais y2, que é uma função que dá para ver que, assim, quando você vai se afastando da origem, é óbvio que isso vai crescendo, né? Mas se a gente limita isso daqui a, por exemplo, um x entre menos 2 e 2, e um y entre menos 3, menos 1 e 1, por exemplo, menor ou igual a y, menor ou igual a 1, a gente tem algo dessa espécie. Isso é limitado, entendem? A sua função ela não tende ao infinito. É diferente, por exemplo, quando você olha para uma função que tem a cara 1 sobre x2 mais y2, que quando xy vai para infinito, para zero, perdão, essa função ela tende para o infinito, e não importa o tamanho do retângulo, né, que eu coloque. Percebam que, por exemplo, se eu limito igual eu fiz antes, né, de menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a 2, menos 1, o y entre menos 1 e 1, essa função ela não é limitada, né? Porque conforme eu vou me afastando, vocês vão ver que isso daqui no meio, apesar de ter sumido, vai lá para cima, para infinito. Porque quando xy vai para zero, a gente tem 1 sobre zero, que é uma função que vai para infinito. Enfim. Então, só para entender o conceito de limitada. Então, tendo uma função limitada definida em cima desse retângulo, a gente define a soma de Riemann de f sobre esse retângulo como sendo esse somatório duplo. E o que é esse somatório duplo? Para cada um daqueles pontinhos dentro dos subretângulos C e J, a gente vai calcular a f de C e J e multiplicar pela área do subretângulo. E vai somar todos os subretângulos. Tá claro ou não? Por exemplo, tá, eu vou só dar um exemplo um pouquinho mais palpável. Agora sim, no GeoGebra normal. Digamos que eu tenho um retângulo que vá... Vou fazer algo assim meio fora do normal, mas só para a gente poder enxergar. Polígono. Então, o y vai de 0 a 10 e o x vai de 0 a 20. Assim. E aí eu subdivido esse retângulo grandão em 20 partes aqui. Aqui eu vou dividir em 10 partes. Então, cada subretângulo, na verdade, vai ser um quadradinho desses aqui. Certo? E assim por diante. Opa. Acho que eu tinha que ter fechado o polígono. Aqui. Etc. Para cada um desses subretângulos, que eu vou desmarcar esses... Opa, desmarquei alguma coisa que não era para desmarcar.
fica... Tá, enfim. Para cada um desses subretângulos, eu pego um ponto qualquer ali dentro, por exemplo, J e K. Não precisa nem ser assim tão bem alinhado. Pode ser aqui, por exemplo. E vou calcular a f desses dois pontos. Para ficar um pouquinho mais simples, eu vou pegar esse aqui, J que está nesse primeiro retângulo, e vou pegar o K que está nesse segundo retângulo. Né? Se eu tenho uma f de xy, por exemplo, que é... Deixa eu só ver se eu consigo escrever aqui. Texto. Por exemplo, uma f de xy que seja x ao quadrado mais y, por exemplo, essa é a minha função. A f desse primeiro ponto vai dar 1 ao quadrado mais 1, então vai dar 2. A f desse segundo ponto vai dar 1 ao quadrado mais 2, que vai dar 3, né? Vezes cada um deles a área desse retângulo, que nesse caso é 1, né? Então vai ficar 2 mais 3. E vou fazer isso para cada um dos meus subretângulos e vou somar todos eles, né? Nesse caso aqui vão ter vários subretângulos. Tá claro? A ideia da soma de Riemann, como a gente estabelece? Acho que sim, né? O que eu já tinha falado que sim, os outros não estão se manifestando, mas eu tô assumindo que também tá tudo certo. Se você não tiver, vocês têm que falar, tá? Bom, então essa função f definida sobre um retângulo, como a gente acabou de comentar, né? Ela é integrável se esse limite da soma de Riemann com o número de subretângulos, né, o número de pontos da partição, indo para infinito, existe, e a gente vai definir a integral dupla sobre o retângulo como sendo exatamente o limite dessa soma com o número de retângulos indo para infinito. Tá? Essa questão do limite é óbvio que a gente não calcula mais assim, mas essa é a mesma analogia ao caso de como se calculava a integral, o entendimento que se tinha da integral antes do teorema fundamental do cálculo, que relaciona, né, a fórmula da integral indefinida com o cálculo da integral em si. Então, se f é uma função contínua, ela é uma função integrável, é um teorema, e a demonstração está nesse livro, vocês podem dar uma consultada. E aqui eu trago um exemplo de como é difícil integrar uma função relativamente simples, que é x vezes y ao quadrado dx dy, sobre um retângulo também relativamente simples, que na verdade é um quadrado, não deixa de ser um retângulo, 0, 1, 0, 1. Tá? Então, eu tomo uma partição desse retângulo 0, 1, 0, 1 como sendo essa que está descrita aqui embaixo. Né? O primeiro ponto é 0, o último ponto é 1, para cada um dos dois subintervalos, certo? E dividir isso, então, em n subintervalos, certo? Então, se o comprimento do intervalo todo mede 1 e eu dividir cada um dos dois em n subintervalos, o tamanho de cada subintervalo é 1 sobre n, tá certo? Se o tamanho é 1 e eu dividir em dois subintervalos, o tamanho de cada subintervalo é 1 sobre 2. Até aqui ok ou não? O que eu estou fazendo? Tá. E então, a soma de Riemann, né, ela é definida como sendo calculada num ponto xi, yj, que é um ponto que está dentro do retângulo ij, né? Vai ser a f, que é xi vezes o yj ao quadrado, vezes o Δx vezes o Δy, né? Que é a área. Tudo bem?
Ou não? Sim, certo. Aqui eu defini o meu ponto xi e yj, tá até escrito aqui, né? Por exemplo, xi vai ser i vezes delta xi. Lembrando que o delta xi é 1 sobre n, né? Então, para ir indo, deixa eu só ver certinho se eu coloquei de 0 a n. Bom, enfim. Para ir indo de 0 a n, a n menos 1, perdão, isso daqui vai ficar 0 e 0. Depois vai ficar o ponto 1 sobre n, 1 sobre n, 2 sobre n, 2 sobre n, e assim por diante. Talvez seja um pouquinho difícil de enxergar só falando. Deixa eu abrir um novo aqui. Vamos lá. Então, um polígono regular. Aqui é 1, 1, né? É esse polígono aqui. É esse retângulo, no caso. Deixa eu só tirar os nomes. Aí. E eu vou subdividir isso daqui. Inclusive, acho que eu vou fazer até assim. 5. Tá? 5 aqui, 5 aqui. Subintervalos, né? Então, eu vou ter mais ou menos essa subdivisão, né? Mais ou menos não, vou ter essa subdivisão, no caso. Certo. Deixa eu só... Opa! Eu gostaria de tirar os rótulos. Conseguem ver a subdivisão que eu fiz? Então, do meu retângulo 1, 1, 0, 1, cartesiano 0, 1. O ponto que eu indico como sendo C e J, que no caso é o X e YJ, que aqui eu defini como XK e YK, na verdade, é o I vezes o ΔX e o J vezes o ΔY. Ou seja, se eu estou falando do x0, y0, eu estou falando que é 0 vezes o tamanho, que no caso aqui é 0,2, né? Então, 0,2, 0 vezes 0,2. Então, vai ser esse primeiro ponto aqui. Para o próximo x, o x1, y0. Então, eu queria poder anotar isso. Deixa eu ver se ligo. Já está com uma bateria boa aqui. Dá para escrever. Peço sim, só um minutinho, porque eu estou conectando aqui o tablet para eu poder escrever para vocês e ficar um pouquinho mais fácil de entender. Ou um pouco menos difícil, né, nesse caso. Deixa eu que está aqui. Só um segundinho, está iniciando aqui, tá? Ok. Então vamos lá. Nesse caso específico, como eu falei, né?
o intervalo que a gente está definindo é de 0 a 1, cartesiano 0 a 1. Então, eu subdividi isso daqui em n partes e isso daqui em n partes. Então, essas partes elas vão de 0 até 1 sobre n, de 1 sobre n até 2 sobre n, e assim por diante, né? Até chegar no n sobre n. Aqui, a mesma coisa. Começa em 0, vai até 1 sobre n, até 2 sobre n, assim por diante, até chegar no n sobre n. Então, os retângulos, eles são produtos cartesianos de 0 até 1 sobre n por 0 até 1 sobre n, 0 a 1 sobre n, cartesiano 1 sobre n até 2 sobre n, e etc. até, e aqui eu não sei se vocês estão percebendo, mas dentro de um retângulo, o que eu estou fazendo é subdividir ele em várias partes. Esse primeiro retângulo aqui é esse cara aqui, esse de cima é esse cara aqui, e se eu for continuando, né, 0 até 1 sobre n, cartesiano, 2 sobre n até 3 sobre n, eu estou falando desse próximo retângulo aqui em cima, e assim por diante, até chegar no último retângulo aqui em cima, que vai ser, os pontinhos, 0 até 1 sobre n, cartesiano, 1 sobre, perdão, n menos 1 sobre n até n sobre n, que é 1. Então, esse último retângulozinho aqui é esse cara aqui. Deu para enxergar ou não? Quais são esses subretângulos dessa primeira coluna? Sim? Ótimo. Ok. E assim por diante, né? A próxima fileira, essa fileira aqui, ela vai ser 1 sobre n até 2 sobre n, cartesiano 0 até 1 sobre n. Né? Isso daqui representa esse primeiro retângulo. E vou fazendo tudo de novo, etc, etc. Para esse primeiro retângulo aqui, o ponto que eu estou tomando é, no caso, é xi vezes o x, esse cara aqui, vezes esse cara aqui. Deixa eu só ver. É 0y, né? Isso. Uhum. Então, aqui é o x, aqui é em y, né? Então, o que eu defino lá, deixa eu até ver onde eu vou escrever isso aqui, é xk como sendo k vezes ΔX. Aqui o ΔX é 1 sobre n, né, que é o tamanho do subintervalo. O k é o valor do x que eu estou olhando. E aqui eu tenho duas hipóteses, né? Eu posso estar olhando para esse cara aqui, ou eu posso estar olhando para esse cara aqui. Eu vou assumir que eu estou olhando só para o primeiro, tá? De cada subintervalo. Então vai ser 0 vezes 1 sobre n. Então, 0 vezes 1 sobre n, mais não, né? E aqui vai ser 0 vezes 1 sobre n. Nesse subintervalo aqui vai ser 0 vezes 1 sobre n, e, opa, nesse aqui, né? E nesse aqui vai ser 1 sobre n vezes 1 sobre n. Aqui é 0 vezes 1 sobre n, aqui é 2 sobre n vezes 1 sobre n. Não sei se vocês entenderam a ideia. Só para
ficar claro. Na verdade, é K vezes ΔX, né? K vezes ΔX. Então, não tem esse N aqui, tá? Peço desculpas. Aí. Então, aqui é x0, então é 0, que é o índice do x, vezes 1 sobre n, que é a mesma coisa. Aqui o x ainda é 0, aqui o y é 1, certo? Então vai ser 0 e 1, 0 e 1 para o y. Aqui o x é 0, é x0, né? Isso aqui é x0, x1, isso aqui é y0, isso aqui é y1. Isso aqui é x0, x1, y1, y2. Isso aqui é x0, x1, y2, y3 e assim por diante, né? Então eu estou olhando sempre para o da esquerda, então eu estou falando de 2. Né? Aqui eu estou falando de 1, no caso do y, e aqui eu estou falando de 0. Né? Voltando. Então, tomando esse x, esse y, é possível perceber que eles caem, na verdade, dentro de cada um dos retângulos. Né? No caso que eu estou falando, nesse que eu estou tomando da esquerda, eu estou tomando esse, esse, e assim por diante, até esse. Depois esse e esse. Né? Esse primeiro ponto 0, 0, que está aqui, que está em vermelho, ele está dentro desse primeiro subretângulo. Esse ponto aqui, dentro desse segundo, assim por diante, dentro do terceiro, dentro do quarto, e esse aqui, 0,8, vai estar dentro do quinto subretângulo nesse exemplo que eu fiz. Perceba que eu não vou pegar o 1, tá? Eu já peguei um ponto para cada subretângulo que está aqui. E vou fazer isso com todos os outros, certo? Esses são os meus C e J, que eu defino aqui, com coordenada CI, YJ. Então, substituindo isso lá na fórmula, aqui ficou faltando ΔX e ΔY, peço desculpas, mas, então a f de xy, lembrando, é x vezes y ao quadrado, então fica xi vezes yj ao quadrado, vezes ΔX ΔY, que deveria estar aqui, que é da forma da soma de rima. Com n pontos, nesse caso, né, já que a somatória tem n. Então, o xi, segundo a fórmula que eu escrevi, é i vezes ΔX, e o yj é j vezes ΔY. Então, isso se traduz nessa somatória que está aqui, onde ΔX é 1 sobre n, ΔY é 1 sobre n, então isso aqui é 1 sobre n ao quadrado, isso aqui é 1 sobre n ao cubo, por isso posso puxar para fora, já que não tem i nem j dentro do somatório, fica 1 sobre n à quinta, vezes esse somatório aqui. A questão é que o somatório de i é a mesma coisa que n vezes n mais 1, de 1 até n, né, perdão, é n vezes n mais 1 sobre 2. E o somatório de j ao quadrado é n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. São duas relações que eu até coloco aqui para provar, né, como um exercício. Aqui são igualdades, tá? Não são desigualdades, mas enfim. A somatória de 1 até n vale isso, e a somatória dos quadrados vale isso. Né? Então, substituindo aqui nesse somatório, a soma de Riemann, ela se escreve como isso daqui. 2n ao cubo mais 5n ao quadrado mais 4n mais 1 sobre 12n ao quadrado. E percebam que isso aqui é genérico, né? Para qualquer número n de subretângulos, perdão. Assim, essa integral dupla, ela é o limite daquela somatória quando n vai para infinito. E tomando esse limite quando n vai para infinito, né, como tem o mesmo grau, o mesmo maior grau em cima e embaixo, são dois polinômios, a resposta dá o coeficiente que acompanha o maior grau em cima dividido pelo coeficiente que acompanha o maior grau embaixo, que é 1 sobre 6. Né? A gente fez bastante isso em limites. Então, aquela integral super simples, deu todo esse trabalho para ser calculada e no final a gente chegou em 1 sobre 6.
Dúvidas? Eu gostaria que vocês me respondessem, sim ou não. Alguém tem alguma dúvida? Eu não vou perguntar qual é a dúvida, tá? Eu só estou perguntando se alguém tem alguma dúvida. Então tem uma dúvida, né? Mas, pessoal, eu preciso de mais gente respondendo. Certo? Então tem um pouco de dúvida. Mais gente, vamos lá. Lucas, Gabriel, Sula, João, Wesley, Ruth, que eu tô vendo daqui também, a carinha. Confuso? Ótimo. A questão é para ser confuso mesmo, de certa forma. A explicação ela foi rasa, tá? E não é assim que a gente calcula a integral dupla. Assim como em cálculo 1, né, vocês não sei se chegaram a ver a questão das somas de Riemann para funções de uma variável. Não sei se deu tempo no semestre passado do Peter trabalhar mais a fundo, mas em cálculo 1 a gente também não calcula dessa forma, né, como somas de Riemann, apesar de, no fundo, esse ser o real significado. Assim como vou falar como no teorema fundamental do cálculo, mas para integrais duplas sobre retângulos, a gente tem um teorema que se chama teorema de Fubini, certo? E o teorema de Fubini, ele diz exatamente o que está escrito aqui. E eu vou traduzir para vocês o que está escrito aqui. Então, seja R um retângulo, AB cartesiano CD, f é uma função contínua e, portanto, ela é integrável, segundo aquele teorema que eu apresentei lá em cima desse retângulo. A integral dupla sobre esse retângulo R, que é, por definição, o limite da soma de Riemann quando o número de subretângulos vai para infinito, na verdade, a integral da função com relação a x de A até B, o que eu estou falando é, considera y constante e integra a f de xy em relação a x apenas e faça as substituições em x indo de A até B. Pega esse resultado e integra com relação a y, com y indo de C até D. Ou vice-versa, como é um retângulo, pego a função, integro com relação a y primeiro, considerando x constante, y indo de C até D, pego o resultado dessa integral e calculo a integral com relação a x, com x indo de A até B. Antes de perguntar se vocês entenderam, eu vou fazer o cálculo da integral dupla de 0 a 1, que é aquele retângulo R que a gente calculou lá atrás, de xy ao quadrado, se não me engano, dx dy. Eu vou colocar nessa ordem e para retângulo tanto faz. Não é sempre que vai ser esse tanto faz, tá? Mas a ordem de integração, mas nesse caso tanto faz. Qual é a integral de xy ao quadrado considerando y constante? Então eu estou olhando primeiro para isso daqui, tá? Estou olhando para essa integral de 0 a 1 de x vezes y ao quadrado vezes dx. Constante, eu posso tirar para fora da integral, correto? Tudo bem ou não, pessoal? Estão acompanhando? Ok. Integral de x é x ao quadrado sobre 2, com x indo de 0 a 1. Eu vou até escrever especificamente x indo de 0 até 1. Que é a mesma coisa que y ao quadrado vezes 1 sobre 2 menos 0 sobre 2, ou seja, y ao quadrado sobre 2. Sim ou não? Sim. Então, isso que eu acabei de calcular é isso daqui, certo? Então, agora eu vou calcular
a integral de 0 a 1 dessa resposta que eu acabei de encontrar, que é y² sobre 2, dy. A integral de y² é y³ sobre 3, então nesse caso vai ficar y³ sobre 6, né? Com y indo de 0 a 1, que é 1³ sobre 6 menos 0³ sobre 6. É que eu não coloquei o quadrado, né? Mas dá no mesmo. Que é 1 sobre 6. Que é exatamente a integral que eu calculei através das somas de Riemann, né? Essas somas aqui, chegando nesse mesmo resultado. Pergunta, deu para entender agora como se calcula uma integral dupla? Mas e aí, Eduardo, só um parênteses nessa sua pergunta barra afirmação. É para retângulo. Tá? Então, lembrando que a gente está falando de um formato muito específico, de uma região muito específica, que é uma região retangular. Tá? A gente tem que fazer algumas pequenas considerações para alguns tipos de regiões específicas depois, mas a princípio vamos considerar assim primeiro. Certo? Então, se eu estou falando de uma região retangular, é a integral da integral considerando a variável que você não está integrando como sendo constante. Vou fazer mais um exemplo para fixar. Deixa eu só abrir a minha página aqui. Cálculo 2. Inclusive, vou pegar aqui. Eu vou calcular essa daqui, que tem um retângulo levemente diferente. Então, a função f de xy é x2 menos y2. E o retângulo... Eu vou separar aqui, tá? Só um pouquinho, eu vou copiar. Então, integral dupla de x2 menos y2, dx dy, sobre um retângulo, onde o retângulo é o produto cartesiano de menos 1, 1 por menos 1, 2. Só chama atenção a um detalhe que é uma pergunta que sempre fazem. Aqui está dx dy nesse formato. Esse formato é um formato padrão. Tá? A gente escreve sobre a região R, que é retangular nesse caso, mas a gente escreve nessa ordem, dx dy. Mas não quer dizer que necessariamente a ordem de integração, na hora que a gente colocar os intervalos, vai ser essa. Certo? É como eu não tenho uma ordem de integração ainda definida, a gente escreve por padrão esse dx dy. Na hora que eu coloco os intervalos aqui, aí eu tenho uma ordem de integração definida, e aí eu preciso saber o que eu estou fazendo. Tá? Então, aí vocês escolhem, vocês querem integrar primeiro a x ou primeiro em relação a y? Lembrando que isso aqui é x e isso aqui é y, né? Escolha um, por favor. Y primeiro? Então, vamos integrar em relação a y. Então, o que a gente integra primeiro vai por dentro, tá? Então, o y vai de menos 1 a 2 e o x vai de menos 1 a 1. E a ordem dessa integração é dy dx, já que a gente está integrando em y primeiro. Tudo bem? E aqui, então, é x² menos y². Tá claro a questão da ordem, gente? Se é y primeiro, como o Cauê falou, então o y está indo de menos 1 a 2, e a gente está integrando primeiro em relação a y, que é essa integral aqui de dentro, certo? Então vamos lá. A integral de menos 1 a 2 de x2 menos y2 dy é integral de x² com relação a y. Como fica?
Vou fazer uma pergunta um pouco mais simples. Integral de 2 com relação a y, quanto fica? Não, né? Se você deriva 2 da y, integral de 2 com relação a y, gente, vamos lá. Tá, e você fez com relação a x, Lucas, mas é 2y. Então a integral de x ao quadrado com relação a y vai ficar x ao quadrado y, certo? É uma constante vezes y. E a integral de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3. E aqui o meu y, ele está indo de menos 1 a 2. Então, nesse caso, substituindo o y por 2, vai ficar 2x ao quadrado menos 2 ao cubo sobre 3, menos, substituindo o y por menos 1, vai ficar menos x ao quadrado mais 1 ao cubo sobre 3. Que vai dar x ao quadrado, menos com menos vai dar mais. Então, 3x ao quadrado, menos 2 terços, menos mais 1 terço, então vai ficar menos 2 terços menos 1 terço, vai dar menos 1. Substituindo isso de volta, então, integral de menos 1 a 1 de 3x ao quadrado menos 1 dx. Que é integral de 3x ao quadrado é 3x ao cubo sobre 3, então x ao cubo. Integral de menos 1 menos x, com x indo de menos 1 a 1. Então isso vai dar 1 menos 1 menos menos 1 mais 1. Se eu não estiver enganado? Não. Uhum. Então vai dar 0 menos 0, 0, né? Certo? Bem sincero, esse resultado é um pouco estranho para mim olhando. Deixa eu só confirmar se tá tudo certinho as contas. Digo, o processo tá certo, só vou conferir a continha aqui para ver se tá tudo certo. Então, eu imagino que sim. Deve ser alguma coincidência que deve ter cancelado os valores. Tá certo. Bom, integral para retângulo é isso. Relativamente simples, né? Então, pode ser meio estranho, mas quando a gente tem uma função, a gente quer saber uma função, né, de duas variáveis, a gente quer saber a área do que a gente está calculando, é como se aquele f de c e j, na verdade, fosse 1. Não sei se isso faz sentido para vocês. Mas quando você tem um subretângulo, a gente está falando para retângulo, né, obviamente, mas quando você tem um subretângulo RIJ, né, e ele tem uma área, certo? Que é ΔX, ΔY. O volume é a área da base vezes a altura, estou falando no caso para esse cubo, de certa forma, que na verdade é um
um paralelepípedo, mas vai ser a área da base vezes a altura, né? Que a altura é definida pelo f de c e j. Se essa altura é 1, então a área da base acaba sendo a integral, a somatória das áreas dos r's e j. Não sei se ficou claro. Seria mais ou menos isso daqui, na verdade, né? Se você tem, por exemplo, uma função f de xy, como essa 16 menos x2 menos y2, essa é a sua função, né? E ela está definida sobre esse retângulo, que é o 0202, certo? Quando a gente faz uma partição em 4 subretângulos, por exemplo, a gente ganha 4 paralelepípedos, né? Onde cada um deles tem a altura f de c e j. Acho que os c e j que ele tomou foi esses 4 valores aqui. Então, quando você calcular f disso, a f disso, a f disso e a f disso, isso te dá uma altura. Essa altura ela pode ser positiva ou negativa, tá? A gente já vai falar sobre isso. Mas, então, fazendo isso, né, a gente acaba encontrando esses 4 paralelepípedos que estão aqui logo abaixo da minha superfície, né, que é o gráfico da f de xy. E, de certa forma, esses volumes desses paralelepípedos, eles se aproximam do volume abaixo dessa superfície. Você consegue enxergar isso ou não? É muito distante ainda, né? Tem muita coisa faltando aqui nesse exemplo, por exemplo. Mas ele chega perto, por assim dizer, né? O que acontece é que conforme a gente vai subdividindo os intervalos, como eu faço aqui, né? Você vai chegando mais próximo do que era a área embaixo dessa superfície, né? Quando você subdivide isso aqui em alguns subretângulos, você tem essa característica, né? Que estaria um deles, que estava lá atrás, né? Aqui teria outro, aqui teria outro e aqui teria outro, né? Que era um só. Esses 4 aqui eram um só, subdividiram em 4, né? E assim por diante. Subdividindo cada um desses aqui em 4, vocês enxergam que são esses que estão aqui. E, de novo, cada um desses aqui em 4, mesma coisa. E a gente vai se aproximando cada vez mais do volume abaixo dessa superfície. O único problema é que, assim como em cálculo 1, né, isso só serve quando o valor da f é positivo dentro desses subretângulos. Então, se a gente tem valores que estão abaixo, a gente acaba não considerando. Então, se você quer calcular o volume, você teria que calcular o módulo, né, da f. Então, a integral dupla do módulo. Mas aí o módulo já é uma coisa mais complicadinha de se fazer para mais variáveis, tá? Mas se você sabe que a sua função ela é positiva dentro do retângulo, né, ou não negativa nesse caso, o volume abaixo daquela superfície vai ser a integral dupla, não escrevi aqui, mas vai ser aqui, a integral dupla da função sobre o retângulo. Tá claro ou não? Sim? Tá. Bom, aqui é um exemplo que, na verdade, é exatamente esse exemplo que está descrito aqui. Calcular o volume abaixo do gráfico da f de xy igual a 16 menos x2 menos y2 sobre esse retângulo 0202, que é o exemplo que estava graficamente ali em cima, né? Eu não coloquei a de 4 aqui. Você poderia até calcular. Na verdade, vamos fazer esse cálculo. Então, a f de xy, eu vou anotar aqui só um pouquinho, é 16 menos x2 menos 2y2. É isso que está lá no outro também? Não. Me pergunto se
Está certo. Eu acho que é Y2, não é 2Y2 aqui. Acho que isso aqui é um erro de digitação, provavelmente. Porque se o Y2 está dando 48... Bom, de qualquer forma, eu tenho um retângulo que é o retângulo 0202, do jeito que está aqui, e eu subdividi ele em 4 subretângulos, né? Aqui sendo 1 e 1. Eu só vou pegar certinho os pontos que ele usa. Ele usa esses 4 pontos aqui. 1. Vou anotar eles. 1, 2, 2, 2, 1 e 1. Opa, 1 já anotei. 1, 2. Cada subretângulo desses tem área 1. Vocês enxergam isso ou não? A área do RJ, nesse caso, é 1, para todo I e todo J, né? Porque é 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1 e 1 vezes 1. Vou chamar de C1, C2, C3 e C4. Então, para n igual a 4, como a gente acabou de fazer, aquela somatória, acho que eu chamei de SN, né? Vai ser somatório duplo. Aqui, na verdade, é 2, né? É 2 cada um. Então, aqui o I vai de 1 a 2, o J vai de 1 a 2, a F de X e YJ, delta X, delta Y, que se resume nada mais nada menos do que AF de 1, 1, mais AF de 2, 2, mais AF de 2, 1, mais AF de 1, 2. AF de XY é isso daqui. Então, AF de 1, 1 é 16 menos 1 menos 1, mais AF de 2, 2 é 16 menos 4 menos 4, AF de 2, 1 é 16 menos 1 menos 4 menos 1, e AF de 1, 2 é 16 menos 1 menos 4. Então, isso dá 14 mais 8 mais 11 mais 11. Então, 22, 30, 44, se não estiver enganado. Não, o exemplo dele era menos 2y ao quadrado mesmo. Mas vou colocar 44, porque daí bate com o que está aqui. O que acontece? Então, para uma subdivisão em 2 subintervalos daquele retângulo, eu cheguei que esse volume ele vai ser 44. Se eu subdividir isso em mais subintervalos, eu provavelmente chegaria que isso é um número entre 44 e 48, que é o volume final, né? O volume real daquele que está abaixo daquela superfície. Eu não sei se vocês entenderam a ideia. A gente vai subdividindo até chegar no volume de verdade. Que no caso, é claro, vocês não precisam ficar fazendo essas subdivisões. Aqui é só para a gente poder enxergar como a gente acaba chegando que esse volume é, de fato, a integral dupla. Sim? É que o Δx e o Δy no meu exemplo é 1, né? Você está falando aqui, né? Nesse exemplo que eu acabei de fazer. Sim, então, porque eles são 1 cada um. Lembra, eu dividi o meu subretângulo que era de 0 a 2 a 0 a 2, eu dividi ele em duas partes, x em y, né? Então isso aqui mede 1, isso aqui mede 1, isso mede 1, isso mede 1. Então tem
eles nem aparecem, né? Então, aqui, se você quisesse, aqui o Δx, Δy é vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Tudo bem? Nossa, já 11h30, nem tinha percebido. Eu acho que eu vou deixar essa parte de regiões elementares para a próxima aula. Mas eu acho que não, dá para fazer um exemplo para a gente poder avançar um pouquinho. Na aula que vem eu retomo. Eu acho que fica um pouco mais fácil. Isso, multiplicaria. Assim como eu fiz aqui, né? Aqui onde entrou 1 vezes 1 seria o Δx, Δy. Δx, Δy, Δx, assim por diante. Beleza. Bom, então para fugir um pouquinho da parte dos retângulos, a gente pode falar sobre regiões elementares. Tá? E eu vou até dar um zoom um pouquinho maior. E a gente divide essas regiões elementares, né, os tipos de regiões elementares, em três. A região elementar do tipo 1, eu vou até pular um pouquinho essa descrição que está aqui, mas vou direto para a tradução, entre aspas. Se as laterais do seu domínio, né, da sua região, no caso, elas podem ser entendidas como retas, como esses três exemplos. Eu só queria chamar a atenção que quando elas se encontram em um único ponto, a gente também pode acabar falando que isso é uma reta que passa por ali. Eu não sei se está claro isso daqui. Quando o x está entre dois valores constantes, como menos 1 e 1 nesse exemplo, menos 2, 0,5 nesse exemplo, menos 2, 0,5 nesse outro, e o y está entre duas funções de x. Vocês conseguem enxergar. Tá claro ou não? O que é uma região elementar do tipo 1? Se você olha para a região e a parte de cima e a parte de baixo, elas estão limitadas por funções e as laterais são limitadas por números constantes. Sim ou não? Certo. Uma região do tipo 2 é o contrário. É que eu só girei elas, tá? Não se preocupem muito com a questão dos eixos, mas para ficar um pouquinho mais fácil de trabalhar com as figuras, não ter que fazer tudo de novo, eu só girei elas no 90 graus. Para a esquerda, se não me engano. E uma região elevada do tipo 2, se o y está limitado por duas constantes, como vocês podem ver aqui, né? E as laterais, né, o x ele é limitado por duas funções de y, como aqui. Né? Tem uma região que vai de uma função até a outra, da esquerda para a direita. E a parte de baixo até a parte de cima é uma parte constante. E uma região é do tipo 3, se ela pode ser descrita como uma região do tipo 1 e do tipo 2 ao mesmo tempo. Aqui no GeoGebra, eu não sei porque ele não completou o círculo azul aqui, mas ele é metade vermelho e metade azul. Tá? Então percebam aqui que o Y ele pode ir dessa semicircunferência vermelha, embaixo, até a semicircunferência vermelha, azul em cima. E o X ele pode ir de menos 2 a 2. Aqui entra inclusive aquele negócio que eu falei, né? Que quando ele se encontra em um ponto só, a gente pode entender isso como sendo uma reta também. Ou eu posso falar que o x vai dessa semicircunferência à esquerda, vermelha aqui, até a semicircunferência azul à direita, e o y vai de menos 2 a 2 nesse exemplo. Tudo bem? Não, pessoal. Ponto a regiões do tipo 1, 2 e 3. Então, tipo 1, quando o x vai de uma constante a outra constante e o y está entre duas funções. Tipo 2, quando x está entre duas funções e o y está entre duas constantes. E tipo 3, quando é do tipo 1 e 2. A gente consegue chegar nas duas conclusões. E o que isso tem a ver com a integral, né? O próximo
teorema, por assim dizer, nos diz que a integral da função sobre uma região elementar D, uma função contínua, né, integrável, portanto, a integral sobre essa região, se ela for do tipo 1, então você vai integrar primeiro em relação a y, indo da função que está abaixo, que é a g1, até a função que está acima, certo? Lembre, uma região do tipo 1, o y está entre duas funções. Vocês não estão enxergando, mas eu estou fazendo aqui com as minhas mãos duas curvas, tá? Então o y vai entre duas funções, entre duas curvas, e o x vai entre duas constantes, a e b, ok? Então a gente integra primeiro em relação a y, entre as duas funções, como os limitantes em cima e embaixo, e depois o resultado a gente integra em relação a x, indo da constante à esquerda até a constante à direita. Analogamente, se a gente tiver uma região do tipo 2, onde x está limitado por duas funções, então a gente integra primeiro com relação a x, indo da curva que está mais à esquerda para a curva que está mais à direita, e o resultado disso a gente integra com relação a y, da constante que está embaixo até a constante que está em cima. Tá? Eu coloquei dois exemplos aqui para calcular. Eu acho que eu vou calcular, na verdade eu vou criar um terceiro exemplo, vou deixar esses dois em aberto aqui para a gente fazer na próxima aula. Eu vou fazer um exemplo um pouquinho mais simples, que é esse exemplo que está ali da integral, 2 mais 3y. Deixa eu só ter certeza do que eu estou falando. Y quadrado sobre 2. Tá, não é isso assim. Não. 2x mais 3. Estou inventando uma aqui agora. dx dy sobre a região D. Algo simples. E D é limitado por essas duas curvas que estão aí. Nada. Pelas curvas y igual a 2x ao quadrado menos 2 e y igual a x ao quadrado mais x. Apesar de que essa segunda aqui também não era nada difícil. Mas tem um pequeno detalhe aí no meio que eu não queria fazer agora por causa do tempo. Então eu tenho essa integral dupla sobre uma região e D é uma região limitada por essas duas curvas. Antes de fazer, eu vou plotar elas para a gente enxergar como fica. Deixa eu atualizar isso daqui. Expandir essa tela. Então as curvas são y igual a 2x quadrado menos 2. Então y, 2x ao quadrado menos 2. Essa parábola, certo? E a outra curva é y igual a x ao quadrado mais x. Y igual a x ao quadrado mais x. Vocês conseguem enxergar que essa região entre f e g é uma região do tipo 1, onde o y está limitado entre duas curvas e o x vai de uma constante até a outra constante? Consegue enxergar isso ou não? Integral. Esse aqui. De f até g menos 1 até 2. Essa região. Consegue enxergar que essa região que eu acabei de marcar é uma região do tipo 1? Sim. Todo mundo enxerga isso, gente? Preciso de mais confirmações. Região do tipo 1, y indo entre duas funções, x indo de uma constante até uma outra constante. Certo. Então, se é uma região do tipo 1, região do tipo 1. O que a gente precisa saber é as constantes em que x está limitado, a e b, e a gente precisa saber qual dessas duas curvas está por cima e qual dessas duas curvas está por baixo. Né? Se é x quadrado menos 2 que está por cima ou por baixo, e x ao quadrado mais x se está por cima ou se está por baixo.
Pelo desenho, a gente consegue enxergar que 2x ao quadrado menos 2 está embaixo. Né? Essa função que está aqui embaixo. Não, lá. Mentira. Então, x ao quadrado mais x está embaixo, né? Ou não? Estou me atrapalhando nessa região. Agora sim, perdão. Então, 2x ao quadrado menos 2 está embaixo, que é essa verde, e x ao quadrado mais x está em cima, que é essa azul. Correto? Agora dá para enxergar. Mas, teoricamente, a gente não olha o gráfico para poder calcular, né? O que a gente sabe é o seguinte. Se essa região está limitada por duas curvas, essas curvas elas se encontram em alguns pontos para fechar uma região, correto? Em pelo menos 2 pontos. Sim ou não? Vou assumir que sim. Não sei qual respondeu, mas vou assumir que sim para a gente poder seguir um pouquinho mais rápido. Nesse ponto que elas se encontram, não sei se vocês concordam comigo, mas elas são iguais. Afinal de contas, as curvas se encontram e, portanto, o x e o y dessas duas curvas eles são iguais. Então, nesses pontos onde elas se encontram, isso é igual a isso, ou seja, 2x ao quadrado menos 2 é igual a x ao quadrado mais x. Passando tudo para a esquerda, vai ficar x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. E aqui eu posso aplicar Bhaskara e chegar que os x são menos 1 e 2. Tá? Não vou fazer agora por questão de tempo, mas é só aplicar Bhaskara aqui e chegar que x vai de menos 1 a 2. Então, eu tenho que a interseção dessas duas curvas acontece em x igual a menos 1 e x igual a 2. Como eu faço para ver? E aqui, obviamente, os y são iguais, né? O y aqui vai ser igual ao y aqui. Certo? Já que elas estão se encontrando. Cadê? Aqui. Então, em x igual a menos 1, os y são iguais, e em x igual a 2, os y são iguais, correto? E o que eu faço para saber qual está por cima e qual está por baixo? Bom, se elas se invertessem de novo, teria mais um cruzamento, então teria um outro x aqui. Quer dizer que nesse intervalo de menos 1 a 2, uma está por cima e a outra está por baixo no intervalo inteiro. Faz sentido ou não? Se elas não tivessem esse comportamento, se elas se invertessem novamente, né, de posição, elas teriam que se cruzar mais uma vez aqui no meio, para que essa inversão acontecesse. Enxergam isso? Bom. Então o que eu vou fazer é pegar um x que está entre menos 1 e 2. E vou olhar para as duas curvas. Então, para x igual a zero, porque zero está entre menos 1 e 2, poderia ser x igual a 1 também. Y ao quadrado, y igual a x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 2, vai ser y igual a menos 2. E para x igual a zero, y igual a x ao quadrado mais x, te retorna y igual a zero. Portanto, essa curva ela está por cima dessa, dentro desse intervalo de menos 1 a 2. Sim ou não? Ótimo. Então, a minha integral agora ela tá bem definida, né? Eu sei quem está por cima, eu sei quem está por baixo. Essa aqui está embaixo, essa aqui está em cima. Então, essa integral que está aqui colocada vai ser igual à integral de menos 1 até 2 da integral da curva que está por baixo, que é 2x ao quadrado menos 2, até a curva que está por cima, que é x ao quadrado mais x, da função
2x mais 3. dy dx ou dx dy? Qual das duas? Com quem que eu vou integrar primeiro? dy, né? Obrigatoriamente dy. Porque é o y que está indo dessa curva até essa, né? E depois eu vou integrar com relação a x. Né? Fazendo essa integral em separado, a integral de 2x mais 3 é 2xy mais 3y, né? Porque é tudo constante ali com relação a y. Então, integral de 2x mais 3 dy de 2x ao quadrado menos 2 até x ao quadrado mais x é igual a 2xy mais 3y com y indo de 2x ao quadrado menos 2 até x ao quadrado mais x. Substituindo o y, então, esse y aqui vai ficar 2x vezes y, que é x ao quadrado mais x, mais 3y, x ao quadrado mais x, menos, substituo de baixo. Então, vou abrir um colchete aqui. 2x vezes 2x ao quadrado menos 2, mais 3 vezes 2x ao quadrado menos 2. Bom, abrindo tudo isso daqui, vai ficar 2x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado mais 3x menos. Vou deixar dentro do parênteses ainda. Então, 2x vezes 2x ao quadrado, 4x ao cubo, menos 4x, mais 6x ao quadrado, menos 6. Certo? Tirando do parênteses, com o menos que está aqui do lado de fora, vai ficar 2x ao cubo menos 4x ao cubo, menos 2x ao cubo. 2x ao quadrado menos 6, 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado, 5, menos 6, então menos x ao quadrado. 3x menos 4x vai dar mais 7x, e menos 6, mais 6. Certo, pessoal? Até aqui. Vou copiar isso daqui. E colar ele aqui. Então, essa integral dupla acaba virando a integral de menos 1 a 2 disso daqui dx. Não vou nem chegar a concluir, no final é só integrar de novo, né? Vou colocar só aqui a fórmula da integral, fica menos 2x à quarta sobre 4, menos x ao cubo sobre 3, mais 7x ao quadrado sobre 2 mais 6x, com o x indo de menos 1 a 2. Certo? Basta substituir x por 2 em cima, menos substituir x por menos 1, e você chega na resposta. Certo, pessoal? Não é algo assim tão trivial que uma linha é, né? Mas também não é algo assim tão de outro mundo, né? Querendo ou não, a integral ela é um pouquinho mais chatinha de calcular, mesmo uma integral simples como essa, porque essa é uma integral relativamente simples, ela dá um certo trabalho, né? Porque tem coisas para substituir, enfim. Mas deu para entender o processo, pelo menos? E que eu gostaria que vocês confirmassem o sim ou não.
Mais ou menos, mais ou menos. O que ficou mais ou menos? Do processo, tá? Não tô falando da conta em si. Porque, vamos lá, né? O que a gente tem que fazer é identificar primeiro o tipo de região. Não, provavelmente, mas já vamos tentar definir mais ou menos qual foi o problema que surgiu nesse exercício, para a gente ter uma direção, né, do que deve ser atacado nas próximas aulas, querendo ou não. Tá. O exercício em si era esse exercício aqui, né? Então, calcular a integral de 2x mais 3 dx dy sobre a região D, onde D é uma região limitada por essas duas curvas que estão aqui. Certo? Olhando para essas duas curvas, eu já sei que o y vai entre duas funções. Tá, não, mas eu tô perguntando com relação ao processo, tá? Não com relação às contas em si. Porque aí são duas coisas diferentes, né? Porque o que eu sempre falo é que nessa parte de cálculo 2, o mais difícil é entender a integral do que calcular a integral em si. Calcular a integral em si vai ser mais uma questão de traquejo, por assim dizer, mais de conseguir fazer quase que no modo automático as contas do que interpretar. O problema aqui é que a gente tem uma questão de interpretação de como é a região, né? Porque se ela é do tipo 1, do tipo 2, ou tipo 3, tanto faz, muda a ordem de integração, né? E além de mudar a ordem de integração, a gente tem que olhar para esses limites de integração, porque senão o sinal acaba sendo invertido, né? Mas enfim, aqui, olhando para essas duas curvas, eu já sei que é o y que está entre duas funções. Eu não sei se vocês enxergam isso. Que o y está sendo isolado em função de x de uma maneira simples. Certo. Faz sentido vocês não estarem vendo. Então vamos voltar. Aparecendo agora? Sim, perfeito. Então, de novo. O problema inicial era calcular a integral dupla de 2x mais 3 dxdy, né, sobre a região D, onde D é uma região limitada por essas duas curvas. E como eu falei, por essa cara aqui das duas curvas, eu sei que é uma região do tipo 1, porque o y está entre funções de x, né? Isso aqui eu posso encarar como sendo uma f de x, isso aqui como uma g de x, ou uma g1, uma g2, tanto faz. Enxergam que o y está entre essas duas? Eu só não sei se é assim ou se é assim. Mas que o y está entre essas duas, eu sei. Então, em geral, o que eu falo é, se você consegue isolar a variável, você sabe quem que é, qual é o tipo, né? Se é o tipo 1 ou o tipo 2. Então, o que está mais fácil de isolar, geralmente, é o que acaba definindo o tipo. Isso visualmente, né? Olhando para a cara das duas curvas, em forma de expressão, assim. Então, mas tudo bem? Que essa questão do tipo 1 e tipo 2? Se eu conseguisse escrever x igual, sei lá, e elevado a y menos 3y ao quadrado, e a outra é x igual a y ao cubo menos 3y mais y quadrado. Então, aqui eu sei que essa é uma região do tipo 2, porque o x está limitado entre duas funções, certo? Enfim. Certo, então se ela é do tipo 1, um y limitado entre duas funções, eu preciso descobrir qual está por cima e qual está por baixo, certo? E para isso, eu preciso encontrar primeiro quais são os pontos de interseção desses y, né? Então, se as curvas elas se encontram, então esse y é igual a esse y aonde elas se encontram. Então, basta igualar. Então, se isso é igual a isso, a gente tem que isso que está aqui é igual a isso que está aqui. Por isso eu fiz essa igualdade que está aqui embaixo. Resolvendo essa igualdade, que acabou caindo numa Bhaskara, como está aqui, eu encontrei os valores de x em que essas curvas se encontram, certo? E nesses valores de x, os y são iguais.
agora eu preciso olhar para o meio, né? Então, percebam, x igual a menos 1 e x igual a menos 2, olhando para o gráfico, é exatamente... Só ver onde enfiar, tá aqui. É exatamente onde elas se encontram. Agora eu preciso definir aqui no meio quem está por cima e quem está por baixo. Nesse caso, eu peguei x igual a zero e verifiquei que essa função x ao quadrado mais x é maior do que essa daqui. E, portanto, ela está por cima. Tá claro essa parte da etapa? Essa etapa da resolução? Então, primeiro, definir se era o tipo 1 do tipo 2. Segundo, igualar a parte que foi, de certa forma, isolada para encontrar os pontos de interseção. Encontrados os pontos de interseção, eu preciso analisar entre os pontos de interseção. Às vezes, inclusive, aparece mais de 2, às vezes aparece 3, 4, enfim. E aí, para cada meio, né, por exemplo, eu encontrei 0, 1, 2 e 3, 4 pontos. Entre 0 e 1, eu preciso pegar um ponto e analisar quem está por cima e quem está por baixo. Entre 1 e 2, mesma coisa, olha quem está por cima e quem está por baixo, e assim por diante. Então, encontradas as interseções, eu escolho um ponto que está no meio, aqui eu escolhi 0, porque está entre menos 1 e 2, e olho para as duas curvas e vejo qual dá um maior valor para y. Que der o maior valor está por cima, que der o menor valor está por baixo. A mesma coisa se fosse uma região do tipo 2, né? O maior valor estaria à direita, o menor valor estaria à esquerda. Feito isso, eu posso calcular a parte de dentro da integral, né? Lembrem, isso aqui era de uma f de x até uma g de x, que a gente não sabia quem que era, mas agora eu sei quem está por baixo e quem está por cima, então eu faço esse cálculo aqui. Ok? Realizado esse cálculo ali em cima, está feito aqui embaixo. Substituo ele lá dentro da integral e acaba virando uma integral de uma variável como em cálculo 1. O processo está claro, como a gente faz. Identificar tipo 1, tipo 2, encontrar os pontos de interseção. Entre os pontos de interseção, a gente verifica quem está por cima e quem está por baixo, calcula a integral com relação à primeira variável, né? E depois calcula a integral com relação à segunda variável. Basicamente são essas etapas, né? Com relação ao processo, está claro agora? Um pouco mais claro do que estava antes? Ficou mais confuso? Beleza. Não, como eu falei, né, Lucas, são duas coisas distintas. Saber o processo é uma coisa, saber calcular a integral é outra coisa. De certa forma, assim, o cálculo da integral é mais uma questão de cálculo 1 do que de cálculo 2. Porque, querendo ou não, você considera uma outra variável constante, então é uma integral com uma variável só, né, no final das contas.